Irmãos, nós já conversamos sobre a existência do Cristo pré-encarnado. Nós falamos sobre o Cristo pré-encarnado na última sexta-feira, né? Nós trabalhamos um pouco desse conteúdo da cristologia, falamos sobre a existência do Senhor antes do seu nascimento, antes mesmo da criação, ele sendo um ser eterno por ser Deus, não foi criado e não passou a existir apenas depois da encarnação. Nós vimos esse tópico, avançamos um pouquinho mais nele, e hoje o nosso assunto é propriamente a encarnação de Cristo. Nós começamos a trabalhar a doutrina de uma forma mais cronológica, né, falando sobre a existência do Senhor antes da encarnação. Agora precisamos falar da encarnação, e da encarnação segue-se alguns pontos que nós veremos a partir das próximas semanas. De imediato, peço que você entre nessa aula, escute tudo que vai ser falado, tudo que vai ser projetado aqui na tela. Se você está com a sua apostila, acompanhe pela apostila. Algumas coisas que eu estou colocando nas aulas aqui não estão necessariamente na apostila, mas a sua apostila está mais desenvolvida, alguns assuntos, do que necessariamente a aula que eu estou ministrando aqui. Eu peço que você venha sem aquela ideia preconcebida de que você já sabe tudo que você poderia saber sobre esse assunto e que talvez seja chover no molhado. Não, venha com o coração disposto a aprender mais, a confirmar mais dessas verdades no coração também. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, que o Senhor trabalhe para que lhe explique, né, lhe ensine todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade e revelação. Então vamos lá. Vamos ver se a página começa a passar aqui. A encarnação de Cristo. Nós temos aqui um dos temas mais importantes, se não o tema mais importante da cristologia, além da sua morte, além da sua ressurreição, da sua obra vicária na cruz, nós temos, então, aqui a obra de Cristo na cruz. Nós precisamos saber que toda vez que nós estamos falando sobre essas verdades das Escrituras e falando do Senhor Jesus, nós falamos dele como uma obra completa, né? Do momento em que o Senhor estava na sua pré-existência, na eternidade passada, como eu falei para vocês, e até o momento em que o Senhor reinará por todo sempre, com a igreja já remida, já glorificada. E a encarnação, então, fazendo uma introdução para os irmãos aqui, é um dos grandes assuntos da cristologia. Sem dúvida alguma, a encarnação, ela fala sobre um dos maiores assuntos da cristologia, da segunda pessoa da Trindade vindo em forma humana, assumindo a forma humana. Os textos dos evangelhos narram esse evento glorioso, alguns com maiores detalhes e outros mais sucintamente. Nós temos os 4 evangelhos falando de alguma forma sobre o nascimento, outros mais expandidos seu conteúdo, outros mais sucinto, mais curtos, mas todos, ou basicamente todos, apontam para o nascimento do Senhor. O material do Novo Testamento sobre a encarnação é extensa. Nós não teremos, claro, como ver tudo aqui. A minha intenção com os irmãos é fazer um apanhado geral, dando todas as bases de informação, de doutrina, para que, quem sabe, no futuro os irmãos, então, adentrem mais, aprofundem mais seu conhecimento nessas áreas. Não teremos como ver tudo, porque o tempo não nos possibilitaria. A encarnação, que é o tema de hoje, nos dará a base para falar da humanidade, que é a próxima aula, aula 4, da divindade na aula 5, e da união hipostática na aula 6. Tá? Então, entender muito bem todos os fundamentos, os detalhes da encarnação, vai nos dar base completa para falarmos sobre a humanidade de Cristo, sobre a divindade de Cristo e sobre a união hipostática, que é a doutrina que nós vamos trabalhar na aula número 6. Continuando, a gente precisa trabalhar um pouco do significado da encarnação. Basicamente, a palavra
encarnação não existe nas Escrituras, mas as palavras que a compõem existem, né? Em carne. O texto de João vai falar isso, que ele veio em carne. Aquele que diz que Jesus não veio em carne, está com o espírito do anticristo. Então, nós temos a composição da palavra existente nas Escrituras, em carne. João escreveu que o verbo se fez carne. Lá em João 1,14, nós temos, então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo, que é aquela palavra que eu falei para os irmãos, que é logos, que pode ser traduzido tanto como palavra, quanto como verbo, ele se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Ele veio e viveu um tempo sobre a terra em forma humana e esteve com as pessoas. Ele viveu com as pessoas aqui. Ele teve esse tempo com as pessoas. O verbo se fez carne. Nós temos também que João escrevendo que ele vinha em carne, né? 1 João 4, 2 diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, que cria alguma alternativa para dizer que Jesus não se encarnou, ou que a forma de Jesus era uma pseudo-encarnação, um corpo fantástico, isso vai ser nosso assunto na aula 6, tá? Da parte de seitas e heresias sobre a figura de Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Tudo que foge da confirmação bíblica de que Jesus veio em carne não é provinda do Espírito de Deus. Continuando. Com isso, queria dizer que a eterna segunda pessoa da Trindade, assumiu a humanidade. Na aula 4 nós veremos isso. Não possuía a humanidade até o seu nascimento, pois o Senhor se fez carne, se fez homem. Na encarnação, o Senhor assume a carne humana, ou seja, assume a natureza humana. No entanto, sua humanidade não tinha pecado. Um fato que Paulo fala ao escrever que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele veio e teve um corpo semelhante ao meu e ao seu. Tinha carne, tinha ossos, tinha tendões, tinha sangue, músculos, órgãos, tinha tudo. A única coisa que o Senhor não tinha, a semelhança que nós temos hoje, é a natureza pecaminosa. Nós falaremos isso no decorrer da aula. Então, Romanos 8,3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. É interessante a expressão em semelhança, ou seja, ele veio com a mesma forma e fisionomia de qualquer pessoa na face da terra, mas não semelhante ao pecado, ou não contendo nele a herança pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, ou seja, Jesus vem em forma humana, em carne, e Deus condena o pecado em carne. Então, essa frase, esse versículo de Romanos 8, versículo 3, ele fala justamente isso, que Deus se encarna, né? Jesus vem em forma humana, a semelhança daquilo que normalmente nós conseguimos ver como um ser humano, né? Ele é um ser humano completo, mas ele não vem com a herança pecaminosa, e Deus condena o pecado na carne, ou seja, em Jesus crucificado, o pecado era condenado ali. As profecias da encarnação. E aqui nós temos um material vasto. Na última aula, eu fiz uma afirmação para vocês, que depois eu fiquei preocupado se eu tinha sido tão específico, para não dar margem para mau entendimento. Eu falei para os irmãos que o Antigo Testamento não revela Cristo. Das formas que nós entendemos do que Cristo é, do que Cristo fez, a sua missão, nós só conseguimos essa revelação completa no Novo Testamento. Eu até falei para os irmãos que nós chamamos a revelação, nós chamamos na teologia a revelação de Deus na natureza como uma revelação geral. Você olha para o mundo criado e você pensa que existe um ser poderoso que criou todas as coisas, todas as perfeições, o distanciamento certíssimo da Terra com o Sol, para que houvesse as estações, para que não fosse tão quente,
né, os ciclos lunares que fazem com que os mares aumentem e sequem-se. Nós temos várias evidências na criação da revelação de um Deus existente, mas a revelação geral não especifica esse Deus. Nós sabemos que é o Deus Todo-Poderoso, mas ela não especifica que esse Deus é, por exemplo, 3 pessoas. Se revela em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós só temos isso na revelação especial, que é tanto a encarnação do Senhor quanto a palavra de Deus. E as profecias, elas falam sobre a vinda do Senhor Jesus. A profecia sobre o Deus homem. O profeta anunciou a união da deidade, ou seja, da divindade, e da humanidade no Senhor, em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Percebam as 2 palavras que eu coloquei em cor diferenciada nesse versículo. Nós temos a primeira palavra, menino, que daí mostra que um ser humano ia nascer, e ao mesmo tempo nós temos sendo dito que esse ser humano seria chamado de Deus Forte. Essa expressão, ela é o Gibor no hebraico. Um menino iria nascer, ou seja, a humanidade, e poderia ser chamado de Deus Forte, El Gibor. Ou El é uma abreviação de Deus, vem das palavras derivadas no hebraico para Deus, e Gibor é forte, poderoso. Né? Ele seria chamado de Deus poderoso, Deus forte. Um menino nascendo seria chamado dessa forma. Então, a profecia de Isaías 9:6 mostra que esse menino que nasce é Deus. Nós temos o humano e o divino conjuntamente habitando em uma pessoa só. O nome Emanuel revela a mesma verdade a respeito do Senhor, Isaías 7:14. Nós vamos olhar um pouquinho mais aqui esse versículo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Não sei se você tem essa preocupação. Normalmente, nos dias atuais, nós não temos uma preocupação tão grande com isso. Mas no contexto bíblico, nós vemos os nomes sendo escolhidos de acordo com o seu sentido, o seu significado. Eu comentei sobre isso recentemente na igreja, que eu falei que eu fui atrás de saber o que significava meu nome. É rei ou Deus glorioso? Eu não sou nem rei nem Deus, então não tem sentido nenhum para mim. Né? Então, o meu nome significa isso, mas eu não sou nada disso. Eu não sou nem rei, nem Deus, nem glorioso. Então, não tem uma justificativa tão grande para normalmente como nós utilizamos ou escolhemos os nomes hoje. Alguns pais crentes têm essa preocupação maior, mas normalmente as pessoas não têm. Mas olha só o que é dito sobre esse filho que vai nascer. Ele será chamado Emanuel, que mais à frente vai ser explicado que Emanuel significa Deus conosco. Deus que se relaciona conosco, Deus que está junto a nós, Deus que está perto de nós, não no sentido apenas da sua existência divina, mas também de ter vindo até nós, de ter estado entre nós. Isso significa mais do que a presença do Senhor entre seu povo em sua providência. É Deus entre o seu povo. Né? Eu gosto muito da figura do tabernáculo, que depois os irmãos, não sei se os irmãos lembram da história bíblica do Antigo Testamento, em que Davi já está reinando em Israel e ele quer construir um templo para Deus. Deus, então, não permite que Davi o faça, porque nas suas mãos havia muito sangue, mas o seu descendente, ou seja, Salomão, construiria o templo. E tanto no templo quanto no tabernáculo existia a figura do Santo dos Santos, o lugar santíssimo em que ficava ali a Arca da Aliança. Então nós temos a Arca da Aliança ali, naquele espaço, e ela, então, mostrada para nós aqui um pouquinho um pouquinho fora, né, maior. E dentro da Arca da Aliança existiam 3 objetos que foram colocados. O primeiro objeto deles era o cajado de Arão, naquela disputa que eles tiveram ali para saber
quem deveria ser ouvido, então, pelo Senhor, né? O Senhor manda que todo mundo traga varas e coloquem em frente a arca ali, no lugar do testemunho, e que a vara que florescesse seria, então, aquele que o Senhor estava escolhendo. E a vara de Arão, o cajado de Arão, então, floresce. Então, nós temos o cajado de Arão, nós temos as tábuas, ou tínhamos as tábuas dos 10 mandamentos, e tínhamos um pote, um jarro, um vaso, com o maná. Nós tínhamos esses 3 objetos dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha um sentido muito forte para o povo, que era simbolicamente Deus habitando entre o povo. Nós temos, então, Números 7:89, que diz: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. O propiciatório aqui, irmãos, é a tampa da Arca da Aliança em que ficam esses querubins. Então eu falava aqui que o propiciatório que é falado aqui no texto, que essa primeira parte em amarelo que eu coloquei, ela é a tampa da Arca da Aliança, onde ficam esses querubins, e os querubins então lançavam as suas asas por toda a tampa. Olha que o texto está falando, que de cima do propiciatório o Senhor falava com Moisés, que está sobre a arca do testemunho, ou seja, a tampa da Arca da Aliança. Entre os 2 querubins, assim lhe falava. Então existia essa simbologia do contato de Deus com o povo e da presença de Deus entre o povo na Arca da Aliança. Nós precisamos da arca hoje? A resposta sempre deve ser um sonoro não. É uma figura muito esdrúxula a presença de uma Arca da Aliança em igrejas. Esse era um movimento que surgiu de forma muito forte alguns anos atrás, e também no começo da era cristã, com aquele rompimento do judaísmo para, então, o fortalecimento do cristianismo, dos judaizantes, né? Era pessoas crentes que queriam manter na igreja as práticas judaicas, ou práticas do judaísmo. Então, se você vê alguém vestido de uma estola sacerdotal, na hora que vai trazer a mensagem, ou então com quipá na cabeça, ou então tendo uma Arca da Aliança, candelabro, tocando o chofar, isso tudo é elemento judaizante. Então, nós não precisamos da Arca da Aliança. Nós não precisamos de forma nenhuma de uma figura dessa que fale sobre a presença de Deus. Por quê? Porque nós temos o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Nós tivemos ele de forma direta, visível, quando na sua encarnação, e temos ele ainda hoje, de alguma forma, com o seu povo, através do Espírito. Então nós temos Jesus sendo a revelação de Deus, a encarnação de Deus e a presença de Deus entre o seu povo. Nós não precisamos de um objeto para simbolizar isso, porque nós temos uma pessoa. E essa pessoa, então, é o Senhor Jesus, Deus entre o seu povo. Ele seria chamado de Emanuel. Ele seria, então, o Deus conosco, o Deus que viveu e vive entre nós. Quando eu uso a expressão aqui, viveu entre nós, irmãos, eu não quero dizer que Jesus está morto, não é isso, é porque agora ele não está mais conosco corporalmente encarnado, né? Ele está no céu. Então, nós não temos o Senhor presente conosco nesse momento, nesse sentido. Se você ouvir alguém dizendo que viu Jesus, cuidado, né? Tem até aquele texto que Jesus fala, olha, cuidado, quando disser, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá. Não creais. Então, cuidado com esse tipo de abordagem, se você ouve ou ouviu isso de alguém em algum momento. Continuando. A profecia sobre a concepção virginal. Irmãos, eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso aqui, que eu creio que seja importante. Na sua apostila, eu especifiquei muito bem isso, e lá eu coloquei uma diferenciação que eu quero mostrar aqui para os irmãos através dos slides, tá? Primeira pergunta que eu faço para os irmãos, você não precisa responder, mas você vai acompanhando todo o raciocínio. Qual é o certo? Concepção virginal ou nascimento virginal? Eu quero mostrar para os irmãos que normalmente a nomenclatura que nós utilizamos para nascimento virginal não é a melhor. Não é a melhor, não é o melhor termo para se usar.
Eu vou fazer uma explicação toda aqui, estava também presente na sua apostila, no texto da sua apostila, mas eu quero mostrar para os irmãos que o melhor termo, ou a melhor expressão seria concepção virginal, e não nascimento virginal. Aqui na sua tela eu coloco a figura de um espermatozoide fecundando o óvulo. Nossa, que coisa horrível. Não, irmãos. Acompanhe o raciocínio, não tem nada de sensual aqui, tá? Eu quero mostrar para os irmãos apenas aquilo que acontece de forma natural. Então, nós temos o óvulo sendo fecundado, o zigoto, e dá origem à gravidez, né? Nós temos a relação íntima entre o homem e a mulher. Ela, então, tem o seu óvulo fecundado pelo espermatozoide e a gravidez acontece. Qual é a diferença dessa concepção natural para a concepção de Jesus? A concepção virginal, ela não tem essa interação humana. Não há José tendo relações com Maria antes do nascimento de Cristo, fique claro isso. Nós, quanto igreja protestante, igreja evangélica, não acreditamos na perpétua virgindade de Maria. Não, nós não vemos isso nas Escrituras. Nós vemos que ela teve outros filhos, né? Nós vamos ver isso também aqui mais à frente, inclusive no momento que falarmos da humanidade do Senhor. Então não há essa interação entre um relacionamento íntimo de José com Maria, para que então Maria aparecesse grávida. Mesmo sem haver isso, acontece a gravidez, acontece a concepção, né? Sobrenaturalmente, o Espírito Santo vem, cobre Maria com a sua sombra e ela se acha grávida. Então nós temos aqui que a concepção virginal, que é o milagre, não o nascimento. É por isso que a melhor expressão é concepção virginal, porque não há interação, entre um homem e uma mulher, e mesmo assim Maria aparece grávida por milagre, por ação sobrenatural do Espírito, concebendo Jesus no ventre dela. Eu quero lançar para vocês aqui uma situação que eu fiquei ponderando se eu deveria falar ou não, mas eu creio que seja interessante tocar no assunto. Quando eu tive aula sobre isso no seminário, lá no Palavra da Vida, eu parei o professor, né, depois da aula, claro, porque era uma pergunta que poderia gerar um pouco de confusão em sala de aula, até mesmo dúvidas sem necessidade. Era uma dúvida minha, pessoal, eu levei para ele que ele pudesse me ajudar. E eu perguntei para ele assim: professor, Jesus tinha a fisionomia de Maria? Ou seja, Jesus parecia com Maria? Se você tem filho e você é filho, você deve ter alguma característica do seu pai, da sua mãe, né? Talvez o olho do seu pai, a boca da sua mãe, o nariz parecido com seu pai. Ele disse assim: olha, eu creio que não houve material genético de Maria sendo utilizado para Jesus ser concebido no seu ventre. Então, o que eu posso entender, dizendo ele, que Jesus não necessariamente tinha aparência de Maria, né? Porque Jesus, não foi usado um óvulo de Maria para que Jesus fosse, então, concebido. Há uma certa explicação razoável nisso? Sim, porque se não há essa interação humana, não há necessariamente zigotos ou sendo utilizados na fecundação, né? Não tem por que ter. Mas isso aqui, irmãos, é só título de curiosidade, tá? Não é para você bater cabeça com isso. Foi uma pergunta que eu fiz para ele lá atrás, que era justamente para tentar entender um pouco disso. Porque são assuntos que fogem ao nosso entendimento. Se você já é pai, já é mãe, você sabe como funciona uma concepção natural. Mas o Senhor Jesus é uma concepção totalmente outra, uma concepção miraculosa, virginal, em que não há interação íntima entre um homem e uma mulher, para que a criança venha, então, a estar no ventre de Maria. Continuando aqui para os irmãos, nessa profecia de Isaías 7,14, Isaías predisse que a encarnação ocorreria por meio de uma concepção virginal. Os liberais, eu já falei um pouquinho para os irmãos sobre os liberais, são aqueles que não necessariamente acreditam em milagres, em sobrenatural. Eles olham para o texto bíblico como algo assim que precisa, talvez, de um exame mais científico. Você não pode acreditar que o mar
de fato foi aberto no meio, e o povo andou em terra seca, atravessou o Mar Vermelho ali. Você não pode acreditar que existiu uma coluna de fumaça, uma coluna de nuvem, outra de fogo. Você não pode acreditar que uma virgem uma virgem ficou grávida, virgem não engravida. Então você não pode aceitar isso. E uma das justificativas deles é que eles dizem que a palavra que foi utilizada ali em virgem, ou traduzida para nós no português como virgem, em Isaías 7,14, é a palavra hebraica almá. E eles afirmam que a palavra betulá deveria ter sido usada como Isaías realmente, caso Isaías realmente desejasse dizer virgem. Então, entendam o problema aqui, irmãos. Nós temos Isaías 7,14. Quero voltar um pouquinho aqui. Eu acho que eu mostrei o texto da agorinha. Aqui. Não. Mostrei antes. Isaías 7,14. Nós temos aqui, ó. Essa palavra, antes de considerar que é virgem, no original, no idioma hebraico, é a palavra almá. Então, o que é que esses homens falam? Que a palavra que tem o sentido direto de virgem é betulá. Não é a palavra almá, é a palavra betulá. Então, caso Isaías quisesse, de fato, falar de uma virgem que, então, ficaria grávida, ele deveria ter usado a palavra betulá e não almá. Porque ele poderia, então, estar querendo falar de outra coisa, né? E aqui eu trago, então, para vocês o estudo dessa palavra, ou especificando essa palavra. Aqui nesse primeiro quadro, que está a palavra almá, nós temos a escrita dela no hebraico, a transliteração para o português, e ela significa uma mulher jovem, uma mulher que ainda não é casada. Ela poderia ser casada, mas ela está na idade de casar-se. Lembrando que na cultura judaica as mulheres casavam cedo. Nós temos mulheres casando com 14, 15, 16 anos, ou às vezes até menos do que isso. Então a palavra utilizada, e a virgem, eis que a virgem conceberá, é a palavra almá. E eles dizem então que a palavra deveria ser betulá, que é a palavra mais direta para a virgem. Olha, uma pessoa do sexo feminino que nunca teve relações sexuais, às vezes usado como título para sugerir ternura. Então a palavra betulá, ela tem o sentido de virgem, ela pode ser traduzida como donzela, donzelas, virgens no plural também. Qual é a justificativa disso? Eu acho que não tem muita justificativa, irmãos. Porque, olha, quando nós queremos falar na língua portuguesa de uma mulher que é virgem, nós podemos utilizar a expressão direta virgem. Alguém, ou não necessariamente uma mulher, mas uma pessoa, um homem ou uma mulher, aqui em específico, o texto fala sobre a mulher, por isso que nós estamos focando nela, uma virgem, né? Alguém que nunca teve relações sexuais. Mas se nós utilizássemos donzela, nós estaríamos falando sobre a mesma coisa? Se nós usássemos pura, se nós usássemos casta, então são termos que, de alguma forma, são sinônimos, têm um sentido igual, semelhante, e que poderiam ser utilizadas sem dificuldade para expressar a ideia de virgindade. Então, no texto hebraico, isso poderia ser feito também. Então, a palavra almá é utilizada nesse sentido. Aparentemente, almá não é o termo técnico para a virgem, mas se refere a uma mulher jovem que tem como uma das suas características a virgindade. E esse texto de Gênesis 24, 43 é fantástico. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, aí nós vemos o decorrer da história que eu não coloquei. Mas aqui é aquele momento em que o servo de Abraão é enviado à casa dos seus parentes para conseguir uma esposa para Isaac. E o texto aqui traduz essa ideia de moça pela palavra almá, que quer dizer uma mulher virgem. Então, toda essa balbúrdia, todo esse escândalo que os teólogos liberais que não creem no sobrenatural de Deus fazem, é só para encobrir alguma coisa que eles não querem aceitar
de algo miraculoso acontecendo para a concepção do Senhor Jesus. Não há casos em que se possa provar que Almá se referia a uma jovem não virgem. A Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento traduzida para o grego, traduz esse termo por Pártenos em 2 das suas 7 ocorrências. E detalhe, irmãos, se você... Deixa eu ir mais calmamente aqui. Nós temos o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Eu já comentei isso com os irmãos na primeira aula. E nós temos a versão do Antigo Testamento traduzida para o grego. Nos tempos de Jesus, a Grécia, ou a cultura greco-romana, a cultura helenística, era o que comandava a região ali. Nós temos o idioma grego sendo utilizado como um dos idiomas principais de conversa entre o povo, até mais do que o latim, que era do Império Romano. Era utilizado o grego. Nós temos a cultura helenista muito presente, nós temos as cidades gregas se desenvolvendo e tudo mais. Então foi necessário, além dessas situações, ter um testamento, um Antigo Testamento, traduzido na língua vernácula do povo. E eles traduziram, então, não somente para isso, mas também por isso, essa versão da Bíblia do Antigo Testamento, do hebraico, para o grego. E nessa ocorrência de Mateus 1:23, é o momento em que essa palavra Pártenos, que é utilizada na versão do Antigo Testamento, na palavra Almá, aparece também no Novo Testamento. Logo, a palavra significa uma mulher jovem de idade para casar, que uma das suas características era a virgindade. Eis que a virgem, a Pártenos, conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós vimos essa informação ainda há pouco sobre a virgem que conceberá e dará à luz um filho, em que ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. Então, essa palavra Pártenos, nós temos aqui, na verdade, é Partenos, tá? A pronúncia, eu estou pronunciando errado, eu acabei de ver ali a grafia. É uma virgem, uma pessoa do sexo feminino que nunca teve relações sexuais. A mesma explicação para o termo Almá ou Betulá, que nós vimos ainda há pouco. Que, olha, no Novo Testamento, essa palavra ela pode ser traduzida como donzela, filha, castos, virgem, virgem. Então, é utilizado para falar de uma mulher que nunca manteve relações sexuais, nunca teve interação íntima com nenhum homem. Mateus, inegavelmente, vê Cristo como o cumprimento da profecia de Isaías. E não pode haver dúvidas disso, irmãos. Não pode haver dúvidas em relação a esse de quem o texto de Isaías 9 e de quem o texto de Isaías 7 está falando. Antes de nós entrarmos mais aqui, alguma pergunta, irmãos? Se você tiver, abra o microfone, faça. Se eu souber, eu lhe respondo. Se eu não souber, eu pesquiso e lhe respondo depois. Pois bem, vamos continuar então. Os meios da encarnação. Primeiro nós vamos tratar sobre a evidência. A concepção virginal foi o meio usado para que a encarnação ocorresse. Depois disso, a encarnação passou a ser um estado duradouro do Senhor. Irmãos, vamos pensar aqui de forma fria e calculista. E eu vou adiantar um pouquinho de algumas aulas que nós vamos ter no futuro. Na verdade, todas as aulas que nós teremos, elas puxam o assunto da anterior. Isso é bom porque nos dá um embasamento, uma correlação que esses assuntos têm uns com os outros. A concepção virginal, ao momento ali que acontece a concepção no ventre de Maria, de forma miraculosa, pelo Espírito, nós temos, então, Deus vindo em forma humana. Nós temos ali o começo da encarnação. Nós temos o milagre acontecido. E, normalmente, a gente pode ser tentado a pensar que depois que Jesus foi ressuscitado e depois que Jesus foi assunto aos céus, o Senhor parou de ser humano. E essa não é uma perspectiva correta. A humanidade de Cristo ela permanece no seu estado glorificado. Tanto que nós
sabemos que ele é a primícia dos que dormem. Nós receberemos um corpo igual o que ele tem hoje. Então, irmãos, se você tem esse pensamento, ou se você já ouviu alguém defendendo esse pensamento, que após a ressurreição e a assunção o Senhor volta a ser apenas e exclusivamente Deus, não está correto. Tá? Nós temos o Senhor como mediador, e o texto diz que é Jesus Cristo, homem. O homem, Deus, continua a sua existência. Então, a encarnação passou a ser um estado duradouro de nosso Senhor. Ela teve início na sua concepção, no seu nascimento, e continua para sempre, sendo que agora em um corpo ressuscitado, ressurreto. Quando Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz ao Messias, ela protestou afirmando que não tinha marido. Os irmãos bem lembram desse texto, nós falamos bastante dele nas épocas de Natal, né, de festas. E nós, costumeiramente, quando lemos o Novo Testamento, os evangelhos, nós passamos por ele, inevitavelmente. E nós vemos que no momento em que o anjo aparece a Maria, né, e ele a chama de bem-aventurada, não é cheia de graça, não é alguém que ela foi agraciada. A melhor tradução seria agraciada, ou alguém que que recebeu uma graça de Deus muito grande de ser a mãe do Messias, de ser aquela em que o Senhor instrumentalizaria a vinda de Cristo a este mundo. Ela protesta dizendo, olha, eu não tenho marido. Como isso vai acontecer se eu não tenho marido? Ou seja, eu não sou casada, eu não tenho um relacionamento íntimo com nenhum homem. Como é que isso pode acontecer comigo, Maria, dizendo para o anjo, se eu não tenho relações? Em essência, a resposta do anjo foi, você não irá precisar de um esposo, pois o Espírito descerá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá. Nós vemos isso lá em Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa declaração ela enfatiza mais a realidade da geração divina dessa criança do que o método. Lembra da minha pergunta que eu fiz ainda há pouco, que eu falei para vocês ainda há pouco, que eu fiz para o professor? Ficou assim uma dúvida, né? E nós temos uns defensores de umas realidades meio malucas no evangelicalismo brasileiro que diz que Deus utilizou um espermatozoide espiritual para fecundar Maria. Isso é tudo loucura, irmãos. Tá? Não tem nada disso no texto. Está dizendo que Jesus foi miraculosamente concebido no ventre de Maria. Como Deus fez isso nos seus pequenos detalhes não nos é revelado. Mas a realidade dessa geração, de forma miraculosa, virginal, sem a interação humana, sexual, está ali. A gente precisa crer nisso, porque assim nos é revelado que o Espírito Santo vem sobre Maria e o poder do Altíssimo, então, faz com que a criança seja gerada no útero de Maria. Nós temos também as genealogias. Não sei você, na verdade, não faça isso, tá, irmãos? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto de 2 Timóteo 3, 16, 17 nos diz que toda palavra é inspirada e útil. Então, as genealogias também são. Então, quando você começar a ler o texto, chegar na genealogia, não vai pensar assim, poxa, deixa eu ver cadê o primeiro nome, cadê o último? Ah, tá, acabei. Não. Tem tanto sentido quanto necessidade das genealogias ali. E nós temos duas grandes genealogias nos livros dos evangelhos. Nós temos a genealogia de Mateus e nós temos a genealogia de Lucas. Tanto Mateus quanto Lucas estabelecem a genealogia do filho nascido da Virgem. Mateus, nós temos esse texto de capítulo 1, versículos 1 a 17, apresenta 41 nomes selecionados, enquanto Lucas, no capítulo 3, de 23 a 38, inclui 77. Por motivos de espaço, nós não colocaremos esses textos aqui na tela, tá, irmãos? Porque senão nós demandaríamos muito tempo para fazer uma leitura completa deles. Mateus estabelece a descendência do rei até Abraão. Lucas retrocede até Adão. A lista de Mateus normalmente é interpretada como sendo da linhagem de José. E a de Lucas refere-se à linhagem de Maria.
Tem havido muita discussão sobre isso, particularmente em relação à questão da genealogia de Lucas, realmente chegar até Jesus por intermédio de Maria, sua mãe. Nós temos, então, sendo falado por Lucas, o médico amado, que é chamado por Paulo assim. Ele escreve uma coletânea de eventos em que ele foi fazer uma pesquisa, né? Nós temos Lucas Atos como um livro só, e nas nossas Bíblias nós temos a partição desses dois livros, né? Nós temos o Evangelho de Lucas e nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, mas em suma ele era uma unidade só. E ele foi escrito para uma pessoa só também, né? O excelentíssimo Teófilo, que é falado no começo do texto. Nós temos Lucas fazendo a indicação de Maria como sendo a linhagem do Senhor Jesus. Enquanto que Mateus, que é o livro mais hebreu, mais judaico do Novo Testamento, até mais do que o próprio livro de Hebreus, nós temos Mateus trazendo a linhagem do Senhor de seu pai de criação, José. Então nós temos aqui essa diferenciação. Como não houve concepção natural no nascimento de Jesus, na concepção do Senhor Jesus, não houve a interação humana íntima para que o Senhor Jesus então viesse a existir no ventre de Maria, o que acontece é que Lucas deixa claro que José não era pai biológico de Jesus. Nós vamos falar sobre esse texto um pouquinho mais na frente, talvez não nessa aula, não lembro agora, talvez somente na aula posterior, que é a humanidade de Cristo, quando o Senhor entra em Nazaré e ele começa ali a desenvolver o seu ministério, fazer milagres, sinais, e o momento em que ele fala de si próprio como Senhor, como Messias, né? As pessoas falam assim, peraí, esse aqui não é o filho do carpinteiro? Não é filho de José e Maria? Ele não é... os seus irmãos não estão entre nós? As suas irmãs também? Por acaso nós não vimos esse menino crescer? Então, qual era a visão do povo dos tempos de Jesus sobre ele? Ele era filho de José. A visão do povo normal e comum era que Jesus era filho direto, legítimo e consanguíneo de José. Ele era filho de criação de José. Mas ele não era gerado por José, ou seja, José não teve relações com Maria para que Jesus nascesse. Mas depois que o menino nasceu, o texto então diz lá, né, que José não teria relações com Maria enquanto Jesus não nascesse, mas depois que Jesus nasceu, o casamento de José e Maria aconteceu normalmente. Eles tiveram outros filhos e filhas. Esse texto lá, que nós vamos ver mais à frente, ressalta que o Senhor Jesus tinha meus irmãos. Quero contar para vocês uma história sobre essa questão dos meus irmãos de Cristo. Há uns 12, 13, 14 anos atrás, eu frequentava um grupo de jovens, que era um grupo de evangelismo. E eu lembro que eu cheguei para um rapaz que andava conosco, assim para baixo, e eu falei para ele assim, olha, eu não consigo entender essas coisas. Ele, que foi, Rodrigo? Eu falei, olha, Judas traiu Jesus, Judas se matou, vendeu Cristo por 40 moedas, fez tudo o que queria fazer, e tem um livro na Bíblia com o nome dele. Aí a resposta do rapaz foi assim, né, Deus faz as coisas de forma diferente das nossas percepções. Depois que eu fui estudar, que eu comecei a ler, que eu comecei a procurar informações, aí sim ficou claro para mim. Judas ali é o meu irmão do Senhor, não tem nada a ver com Judas Iscariote. É um dos meus irmãos de Cristo que escreve aquele livro de Judas. Então, o Senhor Jesus teve meio-irmãos do relacionamento de Maria com José. Mas Lucas deixa claro isso. Ao falar da linhagem vinda, então, de Maria, que José não era pai biológico de Cristo. Os propósitos da encarnação. Irmãos, vocês têm alguma pergunta em relação ao que já foi tratado? Eu creio que nós já estamos nos avizinhando do final da aula. Mas se você tiver uma pergunta, do tempo que eu tenho para gastar aqui nos slides, tá, irmãos? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer e a gente vai conversando. Nada? Então vamos lá.
Os propósitos da encarnação. Nós vimos até agora como aconteceu, né? Nós vimos as profecias, nós vimos como essa concepção virginal, toda vez que você for falar sobre Jesus, não use a expressão nascimento virginal, como nós vimos ainda há pouco. O nascimento de Jesus foi um nascimento natural, mas a formação dele no ventre de Maria que foi sobrenatural. E agora nós vamos falar sobre os propósitos da encarnação. Primeiro dos propósitos, um deles é revelar Deus a nós. Nós temos uma revelação direta, visível, palpável de Deus à humanidade em Cristo. Embora Deus tenha se revelado de várias maneiras, inclusive por meio das maravilhas da natureza ao nosso redor, apenas a encarnação revelou a essência de Deus. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito, o único do seu tipo, ele é quem revela a Deus às pessoas. É ele quem faz com que as pessoas vejam a Deus. Nós não temos, nós que vivemos nessa época, nós não vimos o Senhor. Nós vivemos 2000 e poucos anos depois. Nesse ano que nós estamos agora, 2024, nós temos cerca de 2024 a 2027 anos após o Senhor. Lembrando que o nosso calendário, ele começa a contar não exatamente no ano zero, né? Ele começa a contar depois, um pouquinho antes, na verdade. Então, nós temos o calendário que nós temos. Jesus veio a este mundo 2027, 2028 anos atrás, não 2024 anos atrás, como nós presumiríamos. Mas isso é só uma informação, tá, irmão? Isso não muda a nossa concepção sobre Cristo, sobre a vinda dele ao mundo de forma nenhuma. Então nós temos aqui sendo dito que nós não vimos o Senhor. De forma humana, nós não vimos Cristo. Nós não vimos o Senhor encarnado. Nós não andamos com ele ali por Israel. Nós não sentamos com ele para comer. Nós não ouvimos da sua própria boca as palavras sendo ditas no sentido de que do Deus homem na nossa frente falando. Nós vivemos numa época depois. Nós vivemos numa época em que nós conseguimos ter contato com o Senhor através da sua palavra. É através da palavra que nós pegamos e conseguimos, então, ouvir o Senhor. Saber dele, escutar a sua voz e ter a convicção de tudo aquilo que está sendo revelado a nós. Então, Jesus, ele revela Deus de forma explícita a todo mundo. Todos puderam ver a sua glória, todos puderam ver suas maravilhas sendo executadas, os seus milagres, a perfeição de Deus sendo posta em forma humana diante das pessoas. Jesus revelou a Deus a cada uma das pessoas. Como eu falei ainda há pouco, o único modo de um homem poder ver o Pai é conhecendo o Filho. E o único jeito de fazer isso hoje é através da palavra. Nós temos pessoas que se dizem, não sei se poderia ser encarnação, a reencarnação de Cristo, né? Um dos mais famosos no Brasil é o tal do Henri Cristo, que diz que ele próprio é o Senhor Jesus, né? E tem algumas pessoas que o acompanham, que o servem, mas nós temos já o registro bíblico que diz para nós não pensarmos nisso. A sua volta será em glória. Não será assim de uma coisa estranha ou de alguém andando totalmente desconhecido. Não. Nós temos a igreja sendo levada no arrebatamento, depois o Senhor voltando em glória com seus santos anjos e tudo mais. Então nós não temos a percepção visível do Senhor Jesus hoje. Nós olhamos para Cristo e vemos Cristo através da palavra. Nós ouvimos a sua voz através da palavra. Nós olhamos para a palavra e então conhecemos do Senhor. No meu exame do corpo ministerial, em novembro de 2021, o pastor... Oh, meu Deus, esqueci agora. Um dos pastores me fez uma pergunta assim: o que você acha das Bíblias que trazem
as falas de Jesus marcadas em vermelho. Você acha que aquilo ali é mais Bíblia ou é menos Bíblia? Eu falei, não, é Bíblia tanto quanto qualquer outra palavra que não está marcada em vermelho. Todas as palavras contidas nas Escrituras, elas são palavra de Deus. Sendo Deus encarnado falando, sendo Deus inspirando as Escrituras para autores humanos falarem. E o detalhe também, né, nós não temos nenhum livro escrito diretamente por Cristo. Nós temos livros escritos pelos seus seguidores, ou apóstolos, ou pessoas que andavam perto dos apóstolos. O livro de Hebreus nós não temos conhecimento fatídico de quem foi, de fato, de direito, quem foi que o escreveu. Eu tenho algumas teorias que eu posso indicar alguém, né, mas são sempre pessoas que andavam próximas dos discípulos. Ou dos discípulos, ou pessoas que andavam próximas dos discípulos. Então, o jeito de nós ouvirmos o Senhor hoje é através da palavra. Toda a palavra, toda a Escritura, toda a palavra que saiu da boca do profeta não veio da sua própria vontade. Né? O Espírito Santo, então, revela Cristo a nós através da palavra. Pelo fato de ele ter se tornado homem, a revelação de Deus foi personalizada, porque ele é Deus. Essa revelação é completamente confiável. Também um dos propósitos era dar um exemplo de vida para nós. Nós temos Cristo como o exemplo máximo daquilo que nós precisamos fazer. Um dos textos que eu mais gosto de citar, além do 1 Coríntios 10:31, que os irmãos já ouviram algumas vezes eu falando, é aquele texto em que Paulo está escrevendo e ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala para as pessoas o imitarem, aqui em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele coloca uma cláusula aqui bastante específica para nós. Enquanto eu for imitador de Cristo, você me imita. Da feita que eu estiver agindo somente como Paulo, ou seja, sem demonstrar Cristo nas minhas ações, nas minhas palavras, então você não me imita. Estou fazendo uma interpretação do texto, tá, irmãos? Então ele diz, sede meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Ele veio para dar um exemplo de vida para nós. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos fazer a besteira de tornar isso tão particular. Eu estive assistindo um vídeo recente em que pessoas no Estado de Israel foram perguntadas de quem era Jesus. E a maioria das respostas era um grande profeta, foi alguém que fundou uma religião, né? Nunca era alguém que vivia, era um bom exemplo para nós, é alguém que se preocupava com o próximo, era coisas desse gênero que as respostas vinham. A gente não pode olhar para esses propósitos da encarnação que eu estou trazendo aqui e dizer que era apenas isso. Jesus veio apenas para dar um exemplo de vida. Não foi isso. Não foi isso que ele veio, apenas isso veio fazer. A sua missão era salvífica, era então a morte vicária na cruz para pagar o pecado dos homens. Mas não era apenas para dar um exemplo de vida. Então eu estou fazendo essa pontuação aqui para que a gente não caia no erro de tornar tão restritivo esses propósitos ao ponto de colocar Cristo apenas como um exemplo de vida a ser seguido. Não, aqueles que creem em Cristo, aqueles que seguem o Senhor, eles têm, sim, Cristo como exemplo, mas não somente como exemplo. Nós já vimos outros propósitos, nós vimos o primeiro propósito, e já vimos que o Senhor Jesus é Deus, deve ser adorado. Nós vamos ver isso mais na frente, com mais detalhes sobre a divindade do Senhor. Então ele veio para ser um propósito, ou para dar um propósito, melhor dizendo, dar um exemplo de vida para nós. Um dos propósitos da encarnação é ser esse exemplo. A vida terrena do nosso Senhor é apresentada a nós como um padrão da vida que deveríamos viver hoje em dia. Então, 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que está com Cristo, que permanece nele, ou seja, que creu nele, que o serve, que é contado no seu povo, que é co-herdeiro com Cristo,
que foi adotado por Deus Pai. Todos os sinônimos que nós podemos dar aqui para a questão de ter fé, de crer, de ser um crente. Aquele que permanece nele, ou seja, que está vivenciando uma vida costumeira e contínua com o Senhor, deve andar assim como ele andou. E essa expressão, traduzida como andar, tem a ver com postura, tem a ver com modo de vida, tem a ver com a forma com que você vive. Como foi que Jesus viveu? É assim que nós devemos viver. Ah, Jesus, então, andou a segunda milha. Nós devemos andar a segunda milha. O Senhor Jesus foi compassivo com aqueles que tinham fome. Nós devemos ter compaixão com aqueles que tinham fome. O Senhor também não quis ser reconhecido como o rei de Israel naquele sentido político, ser colocado como um líder revolucionário. Nós devemos seguir o que o Senhor fez. Eu gosto muito de um pequeno livro que se transformou em um filme chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Não é um livro teológico, mas é um livro que traz um enredo de como vivenciar algumas situações. A história é de uma igreja que decidiu, através de uma ação pastoral e com os demais membros da igreja, assumirem um compromisso de tudo que eles fizessem ou falassem, eles antes se perguntariam o que Jesus faria. Você já pensou se nós fizéssemos sempre isso? Se nós chegássemos a essa resolução de que todos os momentos em que nós vamos reagir ou agir a alguma coisa, nós vamos antes pensar no que Cristo fez para agirmos igual. O que o texto de 1 João 2,6 está falando é isso. Né? Ande como ele andou, viva como ele viveu, reaja como ele reagiu, fale da forma que ele falou, ame aquilo que ele amou, odeie aquilo que ele odiou. É essa a extensão que o texto traz. Como homem, experimentou as estabilidades da vida e nos ofereceu o seu exemplo, fruto da sua experiência. Como Deus, ele nos concede poder para seguirmos seu exemplo. Também veio com o propósito de prover um sacrifício efetivo pelo pecado. Sem a encarnação, nós não teríamos um Salvador. O pecado requeria a morte como pagamento. Deus não poderia morrer. Então o Salvador deveria ser humano para que pudesse morrer. Mas a morte de um homem comum não pagaria pelo pecado eternamente. Portanto, o Salvador também deveria ser Deus. Precisávamos de um Salvador que fosse a união perfeita da divindade com a humanidade. Nós precisávamos de um Deus homem, de um Salvador que fosse Deus homem. Isso é o princípio da união hipostática que nós trabalharemos na aula 6. Essa união perfeita entre a plena divindade e a perfeita humanidade. Ou a perfeita divindade e a plena humanidade. Nós temos isso em Cristo. Se eu resolvesse morrer pelo pecado de qualquer um dos irmãos que estão me assistindo, eu não poderia pagar pelo seu pecado. Se eu quisesse morrer pelos meus pecados, eu também não poderia pagar pelos meus pecados, porque eu estaria condenado e pagando por eles por toda a eternidade. Então, o sacrifício de alguém perfeito, que seria, então, o sacrifício efetivo pelo pecado. Irmãos, o Antigo Testamento ele é riquíssimo em detalhes sobre as ofertas que eram oferecidas no templo. Todas essas ofertas, irmãos, elas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Todas elas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo, que foi feito de uma vez por todas e que não precisa ser repetido. Nós não matamos Cristo e os crucificamos e o colocamos dentro de um túmulo e esperamos a sua ressurreição em toda a ceia que nós fazemos. Não é isso que nós fazemos na ceia. Nós estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Anuncie a minha morte até que eu venha. Então nós precisávamos de um Senhor totalmente perfeito, Deus e homem, para cumprir efetivamente esse sacrifício. Então, quando a lei foi dada a Moisés, o Senhor especificou, olha, o animal não pode ser com defeito, não pode ter tal coisa, não pode ser machucado, não pode ser isso, não pode ser aquilo. O animal tinha que ser um animal perfeito, prefigurando a perfeição eterna
efetiva e plena de Cristo, Deus encarnado. Percebam essa ligação. Isso, às vezes, pode passar um pouco desapercebido, para nós despercebido, mas a gente precisa ver esses links do Antigo Testamento apontando para Cristo. Cumprir a aliança davídica. O Senhor fez uma aliança com Davi. No momento ali, um pouco anterior na história, em que Jacó vai abençoar os seus filhos, se você já fez uma leitura bíblica como eu fiz, eu fico às vezes um pouco abismado com algumas coisas abismado no sentido não assim de, olha, por que Deus fez isso? Não. De ficar pensando assim, olha para onde Deus direcionou a sua história, a história da revelação. Né? Quem era o filho preferido de Jacó? José. Mas quem recebe a bênção do reino? Judá. É de Judá que o cetro de justiça não se apartaria. O cetro como aquele pequeno cajadinho, não sei como poderia especificar, que simboliza o poder do rei. E Deus falou a Davi, olha, nunca deixará de ter um descendente seu sobre o trono. Gabriel anunciou a Maria que seu filho receberia o trono de Davi. Olha, Lucas 1, 31 a 33 diz: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E Jesus quer dizer o Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quanto ao reino de Cristo, nós somos de uma linha que acredita no já e no ainda não. O reino já foi inaugurado, mas só será estabelecido completamente no reino messiânico, no reino milenar de Cristo. Então, o trono de Davi será ocupado eternamente pelo Senhor Jesus. É preciso um ser humano para ocupar o trono de Davi. Logo, o Messias precisava ser humano. Mas ocupar esse trono eternamente requeria que o ocupante nunca morresse. E somente Deus qualifica-se para isso. Assim sendo, aquele que cumpriu a promessa feita a Davi precisava ser o Deus homem. E também ele veio para destruir as obras do diabo. Note que isso foi feito no início do ministério de Cristo. O destaque é sobre sua vida e não sobre a sua ressurreição, como poderíamos esperar. Percebam isso no texto de 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou. A ideia do manifestou aqui é a palavra, ela tem o sentido de revelou-se. Jesus cresceu a não ser naquele evento, salvo engano, narrado em Lucas 12. Posso estar errado agora aonde está escrito, né, que o Senhor Jesus, então, se perde dos seus pais, no sentido ali, e é encontrado no templo discutindo a lei. Né? A não ser isso, o restante das coisas de Cristo foram todas reveladas após a sua manifestação, o começo da sua atividade pública, do seu ministério público ali com 30 anos. Então, apenas no momento que ele se manifesta, que ele se revela, que ali começa, então, a destruição das obras do diabo. Lógico que o seu nascimento tem uma destruição das obras do diabo, sua concepção também. Afinal de contas, nós vemos que os líderes ali tentaram matar o Senhor, colocaram aquela lei, né, da matança dos inocentes, teve a fuga para o Egito. Então, nós temos isso aqui sendo cumprido de forma mais direta e específica no começo da obra de Cristo, no seu ministério ali, na revelação, como o Filho de Deus ali no começo do seu ministério público. Também perpetuando em todo o ministério, inclusive na ressurreição, como nós veremos mais à frente. Satanás deveria ser derrotado na arena em que domina este mundo. Por isso, Cristo foi enviado a este mundo para destruir as obras de Satanás. Lembrem que o texto diz que esse mundo jaz no maligno. Então, o Senhor veio para destruir as obras do diabo, onde o diabo reina nesse momento. Também veio para ser o sumo sacerdote misericordioso. Nosso sumo sacerdote é capaz de entender nossas fraquezas, porque foi tentado como nós fomos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote,
que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Caminhando já para o nosso fim aqui. Mas Deus nunca poderia ser tentado. Por isso era necessário que Deus se tornasse homem. Assim ele poderia ser tentado para ser um sumo sacerdote misericordioso. Ser um juiz qualificado. Embora a maioria das pessoas pense que Deus Pai será o juiz diante de todos, diante de quem todos irão comparecer, a verdade é que Jesus será esse juiz. João 5, 22 a 27 vai dizer: o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. E no finalzinho do texto que nós temos: e deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal de Cristo que não tem nada a ver com o pecado, tá? É ações que nós tivemos trabalhando na seara do Senhor, que são galardoadas. Nós recebemos galardões ali de acordo com aquilo que nós fizemos. Apresentaremos diante do Senhor as nossas obras. Poderá ser material que pega fogo com facilidade, ou pode ser material que é deixado mais puro pelo fogo. Apocalipse 20, 11 e 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e pequenos postos em pé diante dele. Então, nós temos o julgamento daqueles que morreram sem o Senhor também aqui, feito pelo Senhor. Por que o juiz também precisava ser Deus? Porque se fosse Deus, o seu julgamento seria justo e verdadeiro. Nós como seres humanos, ainda labutando e lutando contra o pecado, apesar de já sermos remidos, nós temos ainda o pecado em nós. Está mortificado, mas ainda está lá. Só seremos livrados completamente do pecado no momento da glorificação. Então, nós poderíamos tomar juízo ou fazer julgamentos precipitados ou errôneos, mas Cristo não tem essa possibilidade, porque ele é Deus perfeito. E todo o seu juízo, todo o seu julgamento será justo e verdadeiro. Conclusão, irmãos. Portanto, sua encarnação tem consequências relacionadas ao nosso conhecimento de Deus, à nossa salvação, à nossa vida diária, às nossas necessidades e ao futuro. Verdadeiramente, esse é o principal fato da história humana. A encarnação de Cristo divide a história humana em dois: antes de Cristo e depois de Cristo. Sigamos então para a humanidade de Cristo, mas só semana que vem.